Muito bom dia. A paz seja com todos. Amém. 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 Bom, para quem não nos conhece, muito prazer. Meu nome é Graziele Vendramini. Abrão Vendramini. Somos casados, estamos há 8 anos juntos, para honra e glória de Deus. E ontem nós iniciamos aqui, retornamos com a live diária sobre a leitura da Bíblia. E começamos desde o princípio de tudo, Desde Gênesis. Lemos ontem do capítulo 1 até o capítulo 4 de Gênesis. E hoje nós daremos continuidade nessa live a partir de Gênesis capítulo 5. E eu convido você que ama a palavra, que deseja ter conhecimento da palavra, que quer conhecer esse Deus Todo-Poderoso, não apenas de ouvir falar, mas de conhecer no profundo, lendo as suas escrituras, buscando a Ele, a face dEle através da palavra. A palavra do Senhor é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. E se nós não estivermos pautados na palavra, voltados na palavra, receberemos qualquer palavra vinda de qualquer pessoa, Nós sabemos que falsos profetas existem há muitos e muitos anos, porém a Bíblia nos fala que o povo, nós como povo, perece por falta de conhecimento da palavra. Então nós precisamos buscar estar alicerçado na palavra. E quando nós estamos buscando ao Senhor, conhecendo esse Deus Todo-Poderoso e todos os ensinamentos que Ele deixou através da Bíblia, através da palavra, a nossa fé, ela aumenta, a nossa visão de Deus fica diferente, você começa a ter uma intimidade com o Senhor como você nunca teve antes, você começa a ter mais sensibilidade do Espírito Santo de Deus, e estamos aqui para isso, para também termos esse crescimento espiritual e compartilhando com vocês esse momento da leitura da Bíblia. Nosso objetivo é ler a Bíblia de Gênesis até Apocalipse nesse ano de 2025. Eu nunca li a Bíblia completa, Abraão também não, Abraão também nunca leu a Bíblia toda. E não que a gente já não tenha tentado, não tenha lido, a gente já leu até um certo ponto e não conseguimos dar continuidade. Eu creio que aqui um ajudando o outro, dando forças um para o outro, e claro, conforme a gente vai lendo, vai nos dando mais sede, mais fome de Deus, e vai nos concedendo a vontade de estar lendo mais e mais a palavra, amém? E eu convido vocês nesse momento a orar junto conosco. Eu não sei se você está a caminho do trabalho, se você já chegou no seu trabalho, se você trabalha em casa, de home office, como Abraão trabalha de home office. Eu não sei como que está a sua manhã, se está já do jeito que você queria ou se está dando tudo errado, mas coloque o Senhor no centro da sua vida, amém? Eu estarei fazendo essa oração agora e eu convido você, se possível, fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça, mas principalmente, abra o seu coração e que você fale aquilo que você tem sentido, palavras sinceras, até porque o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele sabe o que a gente está pensando, o que está sentindo, e Ele quer que sejamos sinceros para com Ele. Então, use dessa sinceridade, fale com Ele e deixa Ele trabalhar na sua vida nessa manhã. Amém? Espírito Santo de Deus, muito bom dia. Obrigada, meu Pai, por essa manhã mais que abençoada que o Senhor tem nos dado. Agradeço ao Senhor, meu Pai, porque hoje é dia 5 de agosto de 2025. E esse dia não voltará mais.
e as chances que o Senhor tem nos dado, o fôlego de vida que o Senhor tem nos dado no dia de hoje, que venhamos aproveitar cada milésimo de segundo em Tua presença. Vai tirando, meu Deus, e afastando de nós todo o mal. Toda astúcia do inimigo caia por terra no nome santo do Senhor Jesus. Que o Senhor nos conceda a Tua visão, nos conceda uma visão de águia, nos conceda uma visão espiritual e o seu discernimento do Espírito, para saber, meu Pai, o que é de Ti e o que não é de Ti, para que a gente venha repreender na autoridade que o Senhor nos concede dia após dia. Pai, eu te peço para que o Senhor conduza esse momento da palavra. Será apenas 1 hora de leitura da Bíblia, mas eu sei que dentro dessa 1 hora o Senhor já começou a falar conosco. Tudo isso tem sido feito para que o Teu nome seja exaltado e engrandecido, que sejamos instrumentos usados por Ti da maneira que assim o Senhor quiser. Nos capacite, nos use poderosamente, vá ao encontro de cada vida que já se encontra nessa live. Vai tirando tudo aquilo que não promete da vida dos Seus filhos e filhas, e que todos nós devemos estar com a nossa mente aberta para receber a Tua palavra. E também, meu Pai, com os nossos olhos fitos em Ti, para que nós não venhamos pecar contra Ti, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então, como nós falamos, nós ontem paramos em Gênesis capítulo 4 e vamos dar continuidade à leitura hoje no capítulo 5. Então, Abraão começa ou eu começo? Começa. A gente vai ler até cá. 8 horas? 8 horas. Até 8, a live começou 8 e... Começou às 7 horas, enquanto. Não, começou às 7 e ponto não. Mas aí eu vou ter que ficar vindo aqui pra cutucar o celular. Sim, eu acho que vai acabar 8 e 5, 8 e 10 no máximo. A genealogia de Sete. Este livro é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome Sete. 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão, que Adão viveu 930 anos e morreu. Versículo 6. E viveu 705 anos e gerou a Enos. E viveu 7 depois que gerou a Enos 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de 7, 912 anos e viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. E viveu Enos depois que gerou Cainã 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos. E viveu Cainã 70 anos e gerou a Maalalel. E viveu Cainã depois que gerou a Maalalel 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos. E pode falar, faleceu? O que acontece? O Abraão ele vai substituir essa palavra por faleceu. Porque existem palavras que na live a gente não tem, a gente pode ser banido se falar algumas palavras. E uma delas é em relação a... Porém, ele vai substituir aqui o por faleceu, que é a mesma coisa. E viveu Maalalel 65 anos e gerou Jared. E viveu Maalalel depois que gerou a Jared 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos e faleceu. 18. E viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. E viveu Jared depois que gerou Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas.
E foram todos os dias de Jared 962 anos e faleceu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. 24. E andou Enoque com Deus, e não foi visto mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Metusalém 187 anos, e gerou Lameque. E viveu Metusalém, depois que gerou Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos, e faleceu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, ao qual chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e faleceu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Então aqui nós vemos a genealogia de Sete. E nós vimos também que Noé faz parte dessa genealogia, né? Vem da descendência de Sete. Para quem não conseguiu acompanhar ontem, gente, a live de ontem, ela vai ficar liberada no canal do YouTube, tá? Para que vocês consigam ter acesso e ali fazer acompanhamento da leitura desde a live 1, a live 2 também vai estar liberada. Todas as lives que estivermos fazendo aqui vão estar liberadas lá no canal do YouTube, Graziele Vendramini. Depois a gente vai fazer um canal do casal, porque a gente tem um Instagram do casal, que é o casal Vendramini. Depois nós vamos fazer um canal do YouTube e a gente vai colocar lá também no nosso canal do YouTube, tá bom? Mas falando rapidamente, nós vimos que Sete, ele veio a nascer, e Eva, na época, né, tinha falado, quando ele nasceu, que Deus estava dando oportunidade dela gerar novamente, e Sete estaria no lugar do seu filho, que foi, né, brutalmente ali, provavelmente, pelo seu próprio irmão, Caim, né, quando veio a Abel. E ali Eva teve a oportunidade, Deus assim abençoou, e ela veio a gerar a Sete. E nós vemos aqui que Adão viveu muitos e muitos anos, né, mais de 900 anos, e viveu ali gerando filhos e filhas, e assim a terra foi ficando povoada. E da descendência, da genealogia de Sete, veio então Noé. E agora nós vamos ler o capítulo 6 de Gênesis. E aqui nós vimos que ao decorrer das gerações foi se diminuindo a quantidade de dias, né? De anos que as pessoas tinham. Por exemplo, Adão, ele teve ali 900 e poucos anos. E ali depois veio caindo, né? Mas nós vamos ver aqui que, por exemplo, mesmo assim era muita coisa, né, gente? Por exemplo, Noé, ele era da idade de 500 anos quando gerou Noé, a Sem, Cã e Jafé. Então, seus 3 filhos, né? Quando Noé tinha 500 anos, gerou Sem, Cã e Jafé. E agora nós vamos ver a corrupção da humanidade. Depois que Noé aparece, nós vamos ver aqui todo o mover, uma passagem muito conhecida, e vamos ver aqui a corrupção da humanidade e que Deus anuncia o dilúvio. Então vamos lá, para quem está entrando agora, é só abrir sua Bíblia, se possível, se não, é só ir acompanhando a leitura que a gente vai estar fazendo. Gênesis capítulo 6, versículo 1 diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas,
viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que quiseram. Versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e outros nasceram também, quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Versículo 10. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste, né? Farás compartimentos na arca, e a calefetarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Versículo 16. Farás na arca uma janela de 1 côvado na parte de cima, e a parte da arca porás ao seu lado, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, primeiro, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra. Versículo 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Versículo 20. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento teu e deles. Versículo 22. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim fez. Então aqui no capítulo 6, que é uma passagem muito conhecida, Deus firmou ali uma aliança com Noé, porque achou graça aos olhos de Noé, né? Perante aquele povo, que era o seu povo, né? Que era o que ele tinha
dado ordenança lá no início, bem no iniciozinho de Gênesis que nós lemos ontem, que era para o homem, né, multiplicar e frutificar. E assim começou a haver a multiplicação na terra, começou a frutificar, começou a ter crescimento de pessoas na terra. Porém, com isso também veio o pecado, com isso veio muitas atrocidades, com isso veio coisas tão absurdas que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E ali ele quis acabar com tudo. Não ficaria ninguém a princípio. Porém, em meio a tudo isso, ele encontrou um homem que era Noé, que ele achou graça e era um homem segundo o coração, né? Vamos dizer assim, era o que seguia ao Senhor, era o que agradava ao Senhor. E o que o Espírito Santo de Deus acabou de colocar no meu coração é que nós devemos ser assim no dia de hoje, né? Nós estamos vivendo dias muito maus. O que era certo virou errado, o que era errado virou certo. Hoje, às vezes o que você fala, as pessoas não aceitam, não entendem. E Deus tem procurado, nos dias de hoje, pessoas como Noé. Pessoas que eram obedientes à sua voz, pessoas que faziam a diferença no meio daquela multidão. Imagina, no meio de todo um povo, ele simplesmente poupou a vida de Noé. E quando nós seguimos a Cristo, quando nós buscamos a face do Senhor, quando nós buscamos seguir os seus mandamentos, né? Que não é fácil, mas é necessário, é Ele que nos capacita, é Ele que nos orienta, e passar até mesmo pelo processo, né? Firmes nele. Quando nós focamos no Senhor, os nossos também são abençoados por Ele. E aqui nós vimos que pelo fato de Noé ser um homem temente, um homem obediente, toda a sua família foi salva, inclusive as mulheres dos seus filhos, né? Inclusive as suas noras foram salvas também. E é o mesmo que tem que acontecer comigo e contigo. Eu não sei em que meio você tem vivido, eu não sei se é um meio de perversidade, se é um meio no seu trabalho que as pessoas te julgam por ser cristão, por ser evangélico, ou por não ter a mesma conduta mal como muitos acabam tendo. Eu não sei se você tem feito a diferença na faculdade e os olhares das outras pessoas que estão acostumados a fazer o que você não faz, né? Você é chamado de careta, você é chamado de santarrão, né? Aponta o dedo para você, mas continue sendo essa diferença onde quer que você esteja. Continue fazendo a diferença por onde quer que você venha passar, até mesmo dentro da igreja. Se na igreja tem um costume, pessoas têm o costume de fazer fofocas, pessoas têm o costume de juntar para falar mal de liderança, que a gente faça diferença até mesmo dentro das nossas igrejas. Ah, mas por que isso acontece na igreja? Gente, entenda, a igreja é um lugar de pessoas doentes. E ali chegam pessoas doentes e elas começam a ser tratadas, começam a ser cuidadas. Mas a igreja perfeita, ela não vai ser aqui na terra. Igreja perfeita vai ser quando estivermos com o Senhor na glória, quando estivermos com Deus nos céus. E é isso que nós temos que entender. Nós não temos igreja perfeita aqui na terra. Você pode pular de galho em galho, você pode mudar de denominação para denominação, de igreja para igreja, mas vai ter problemas. Por quê? É feito de pessoas que têm problema, a começar por nós mesmos, né? Minha pastora sempre fala sobre isso, a pastora Andréia. Ela fala, gente, lembre-se que o outro é sempre nós mesmos. Quando a gente começa a ver que o outro somos nós, a gente começa a pensar de maneira diferente, julgar menos as outras pessoas. Mas que você faça a diferença, até mesmo dentro da igreja que você congrega. Não sendo mais uma a falar mal, não sendo mais uma a ter uma conduta que não é certa, não sendo mais um que faz o mesmo que todo mundo faz de errado, né? E aqui nós vimos que Deus poupou a vida de Noé. E agora nós vamos ver o capítulo 7. Abraão vai ler o 7, que fala sobre Noé e sua família entram na arca. Tá querendo ver o tamanho? Não. Capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé:
Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 casais, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 casais, machos e fêmeas, para conservar em vida sua espécie sobre a terra, sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. 6. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com eles seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, os 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. 12. E houve chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra, e conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, e pássaros de toda qualidade. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor os fechou dentro. Versículo 17. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca flutuava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e todos os montes foram cobertos. 21. Expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, faleceu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu. Foram extintos da terra, ficando somente Noé e os que eles estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra por 150 dias. Então aqui nós vimos que Deus tinha dado uma ordem para Noé, né? Ele tinha dito que era para ele separar ali 7 casais, né? Lá no comecinho do capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: então entra tu e toda a sua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 casais, e o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho
e sua fêmea. Então aqui também falou sobre as aves, e assim foi feito. Todos da sua casa que eu digo, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras, entraram na arca, e ali cada um dos animais que Deus assim tinha dito que estaria, iria até Noé, também foi separado para isso. E agora nós vamos ver que vimos agora, que as águas elas aumentaram. Deus deu a chuva aí realmente durante 40 dias. E agora nós vamos ver que as águas elas diminuem e que Noé ele solta um corvo e uma pomba, e também a saída da arca. Tudo isso no capítulo 8 de Gênesis, versículo 1. Amém? Vamos lá. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estava com ele. Estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se nas águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Versículo 5. E as águas foram minguando até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, passados 40 dias, Noé abriu a janela da arca que tinha feito. Versículo 7. E soltou um corvo que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. A pomba, porém, não achando repouso, versículo 8. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Agora sim que é o 9. A pomba, porém, não achando repouso para a planta do seu pé, voltou para ele na arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão e tomou-a, recolhendo-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba para fora da arca. E a pomba voltou para ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira do seu bico. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado na terra. Versículo 12. Então, esperou ainda outros 7 dias e enviou outra vez a pomba, mas não retornou a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês 1º, no 1º dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e viu que a face da terra estava enxuta. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Versículo 15. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, todo o animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo. Povoem abundantemente a terra e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele, todo animal, todo réptil, toda a ave e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor,
e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia a dia não cessarão. Dia e noite, não cessarão. Então aqui no capítulo 8 nós vimos, né, a diminuição da água. E o que Deus estava falando comigo agora em relação, me trouxe agora, né, isso no coração para compartilhar com vocês. Vocês pararam para imaginar, já pararam para pensar a quantidade de tempo que Noé teve que esperar, gente, depois do dilúvio? Porque não foi assim. Deus deu a ordem, ele entrou na arca. Foram 40 dias e 40 noites de chuva, né? Só que além desse processo, teve o processo do cessar a chuva, teve o processo de escoar a água, teve o processo de ainda ter a liberação de Deus para sair de dentro daquela arca. Imagina como poderia estar sendo, a gente pode imaginar, tá? Não é proibido nós imaginarmos, mas imagina o odor dentro daquele local, o estresse que pode ter acontecido por estar convivendo com a esposa, né, direto ali, como se fosse um confinamento, né, dos filhos e nora. Imagine como que poderia ser complicado para as mulheres os seus costumes mensal, né? Imagine as situações que podem ter acontecido dentro daquela arca, mas eles conseguiram prevalecer. A parte do alimento, né, embora ele tenha reservado bastante, mas imagino que no final pode ter acontecido alguma escassez, mas Deus nunca deixa faltar, mas pode ter minguado um pouco mais o alimento. São tantas situações que podem ter acontecido, não está relatado na Bíblia, mas a gente pode vir a pensar, né? E outra questão também é que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Imagine o desejo de Noé de sair daquela arca bem antes do tempo que Deus liberou. Muitas vezes nós queremos ajudar ao Senhor. Imagine que se Noé, quando mandou o corvo, né? Ele primeiro mandou o corvo voltava. Ele mandou a pomba voltava. Chegou o momento que ele mandou a pomba, ela não voltou mais. Ela primeiro, quando voltou, ela voltou com um galinho, né? Primeiro ela foi e voltou, não tinha nada. Tava com água ainda. A segunda ela foi e voltou com um raminho. O que pode ter pensado ele? Olha, já dá pra gente sair da arca, né? Já tem terra firme, já dá pra ver. Então, assim, dá pra gente sair da arca. Imagine se ele tivesse antecipado. Imagine se ele tivesse tentado dar uma ajudinha para Deus. Poderia ter dado tudo errado. E ali Noé foi muito obediente, paciente, né? E é uma coisa que nós precisamos ter. Eu falo isso em relação a minha pessoa, por exemplo. Tem que ter paciência. Eu sei que é complicado, gente. O Abraão fala, Graça, tem que ser mais paciente. Tenho buscado ser mais paciente? Sim, é fácil? Não é. Não é. Mas é necessário. Agora, o que eu tenho aprendido, né? Eu aprendi depois do grande processo que eu passei de cura, do agir de Deus na minha vida. Ali eu fui paciente. Ali eu consegui esperar. Ali eu acho que eu esperei até demais. Até para ir para cirurgia, o meu esposo quase deu um troço. Porque ele falou assim, Graziele, pelo amor de Deus, a gente vai chegar lá atrasado. Porque era 3 horas da manhã, eu fui tomar banho, né? Tinha que estar lá 6 horas no centro do Rio. E aí minha irmã, eu não vou correr. Era num domingo, mas Deus estava no controle de tudo, né? Então, assim, nós aprendemos com Noé que precisamos ser obedientes, precisamos fazer a diferença em meio àquela multidão perversa que ele vivia. Precisamos ouvir a voz de Deus e a hora que ele der a ordem, precisamos seguir.
Então aqui nós aprendemos muito com Noé, e por isso que é importante fazermos a leitura da Bíblia, porque nós vamos encontrar, eu disse isso ontem, né? Nós vamos encontrar muitos homens e mulheres de Deus que obedeceram e receberam. E também vamos ver muitos homens e mulheres que não obedeceram e tiveram consequências. Então nós aprendemos na Bíblia, na palavra, à luz da Bíblia, todo o processo que a gente precisa para qualquer área da nossa vida. É só a gente pedir ao Senhor discernimento da palavra. E assim, pode ter certeza que o sobrenatural de Deus irá acontecer. Amém? Então agora nós vamos ver aí a aliança de Deus com Noé. E abençoou Deus a Noé e aos seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar. Nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. 4. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requerei o vosso sangue, o sangue de vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. 8. E falou Deus a Noé e aos seus filhos com ele, dizendo: eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente, que convosco estáis, de aves, de gado e de todo o animal da terra convosco, com todos os que saíram da arca, e também com todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. 12. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será para o sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. 15. Então me lembrarei da minha aliança, e que é esta entre mim e vós, entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvios para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens. E eu verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. 18. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. 20. E começou Noé a ser lavrador de terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embriagou-se, e ficou nu no meio da sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e contou a ambos os seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa,
e puseram sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé da sua embriaguez, e soube que seu filho mais novo lhe fizera. E disse: Pode falar isso aqui? Pode. Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e faleceu. Então aqui nós vimos, né, sobre a aliança que Deus tinha feito com Noé. E essa aliança, ela perdura até hoje, né, gente? Todas as vezes que você vê o arco-íris, que é o arco, né? Todas as vezes que você olhar o arco-íris, é como se Deus estivesse trazendo à memória a aliança que ele tinha feito lá com Noé, lá atrás. E com toda a humanidade, né? Que é o quê? Ele não acabará com a terra mais com dilúvio. Não terá mais dilúvio para que eles terminem a terra. E nós vimos aqui também a questão de Noé, né? Que se tornou ali um lavrador, fez a sua vinha, colocou ali, plantou, e estava bebendo do vinho que tinha da uva, né? E o seu filho, que era Cã, vendo, meio que zombou, né? Meio que ainda foi chamar os irmãos para ver a nudez do seu pai. E provavelmente isso naquela época era algo, uma falta de respeito, né? Que hoje em dia o respeito está bem longe, né? Eu vejo, assim, o pouco que a gente vê de filhos com os pais, algo absurdo. Respondem mesmo, bota o dedo na cara mesmo, fala mesmo, né? Mas a gente sabe que muito dessas coisas é a criação que é dada para os seus próprios filhos, né? E isso aí a gente não vai entrar nessa questão, porque eu ainda não sou mãe, nós não somos pais ainda, né? E mesmo assim eu tenho uma metodologia, tenho uma maneira de pensar, né? Temos uma maneira de pensar quando tivermos o Noah, quando tivermos ali a Radassa, mas naquela época isso era abominável. E ali Cã, quando chama os seus irmãos para ver a nudez do seu pai, quando Noé ele recobra ali a sanidade, né? E sai da embriaguez e fica sabendo, ele simplesmente amaldiçoa o seu filho. E quando um pai ou uma mãe amaldiçoa um filho, gente, olha, por isso que muitos falam assim, a boca de pai e de mãe, olha, a boca da mãe, só Deus para quebrar a maldição, só Deus para quebrar qualquer tipo de maldição. E aqui Noé tinha falado que Cã seria servo das outras descendências que viriam dos seus irmãos, né? E nós vamos ver, que horas são agora? 56. Tá. Vamos ver o capítulo 10, que nós vamos falar sobre a descendência de Noé, tá? Capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim: Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Donanim. Versículo 5. Entre estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cã são Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Versículo 7. E os filhos de Cuxi são
Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabetecá, ou Sabtecá, né? E os filhos de Raamá são Sabá e Dedã. Versículo 8. E Cuxi gerou a Nimrode. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. Versículo 10. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cainé, na terra de Sinar. Desta mesma terra foi para a Assíria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. Versículo 12. E Rezém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Mizraim gerou a Ludim, Anamim, Leabim e a Naftuim. E a Patruzim, Casluim, de onde saíram os filisteus. Então aqui nós vimos que os filisteus saíram, e nós vamos ver mais para frente quem foi o povo filisteu. O povo filisteu saiu daqui, ó, de Patruzim e Casluim, tá? Na verdade, Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. Versículo 16. E ao Jebuseu, ao Amorreu, ao Gergazeu, e ao Eveu, ao Arqueu, ao Sideu, e ao Arvadeu, ao Zemareu e ao Amateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. Versículo 19. E foi o limite dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Admá e Zeboim até Laza. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E a Sem nasceram filhos, sendo ele o pai de todos os filhos de Ebete, e o irmão mais velho de Jafé. Versículo 22. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E os filhos de Arã são Uz, Jéter e mais. E Arfaxade gerou a Salá, e Salá gerou a Eber. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joquitã. Versículo 26. E Joquitã gerou a Almodá, a Selefe, a Azarmavé e a Gerá, e a Adorão, a Uzal e a Dicla, e a Obal, a Abimael e a Sabá, e a Ofir, a Vilá e a Jabote. Todos estes foram filhos de Joquitã. E foi a sua habilidade desde Messa. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas gerações, sendo que destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Então nós vimos aqui no capítulo 10 os descendentes de Noé e como que ficou a divisão das terras após o dilúvio para os seus 3 filhos e a descendência dos seus 3 filhos. Amém? Que horas são? 8:02. Tá. Então nós vamos parar por aqui. Em Gênesis capítulo 10,
Ontem nós lemos de Gênesis capítulo 1 até o versículo 4, capítulo 4, e hoje nós lemos do capítulo 5 até o capítulo 10. E assim, eu quero agradecer a presença de vocês. Essa semana a gente está fazendo apenas 1 hora de live. A gente está voltando a fazer as lives. Essas lives, a de ontem eu já baixei, vou colocar lá no YouTube. A de hoje eu vou baixar também, já subo as duas de uma vez no canal do YouTube, para que vocês acompanhem, né, desde o capítulo 1 até agora o capítulo 10, não perca nada. E amanhã estaremos aqui novamente às 7 horas da manhã, de 7 até as 8 horas da manhã, estaremos aqui com vocês fazendo a leitura da Bíblia. Amém? Já convide o máximo de pessoas possível, gente, para estar junto conosco amanhã. Compartilhe o máximo de pessoas. Tem um grupo no Instagram de pessoas que estão fazendo a leitura da Bíblia. Você que quer fazer parte desse grupo, me chama no privado, tá? Que eu estarei colocando você, eu estarei passando o link para você estar fazendo parte, e você pode divulgar para o máximo de pessoas possíveis, tá? Para fazer parte do grupo também. Porque assim, juntos nós somos muito mais fortes em Cristo Jesus. Amém? Então, Abraão vai fazer essa oração agora, para terminarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito bom dia. Muito obrigado por esse momento onde nós buscamos a Sua palavra, buscamos a comunhão contigo, Deus, e que possamos cada vez mais vir a aprender sobre a Sua palavra, buscar a Sua face, possamos cada vez mais ter comunhão e conhecimento da Sua palavra, do que o Senhor tem a nos falar, tem a nos ensinar e a doutrinar através da Sua palavra. Senhor, que o Senhor governe e habite nos nossos dias, que o Senhor abençoe cada um que esteve presente nessa live, que o Senhor nos abençoe, nos conduza para o nosso trabalho, que o Senhor nos dê refrigério, fôlego de vida, e que o Senhor nos conduza durante esse dia, que possamos exercer nossos trabalhos com excelência e que possamos ir e vir onde quer que seja, tanto as pessoas que acompanham essa live quanto a nós mesmos, que o Senhor nos proteja, nos guarde nesse dia e esteja conosco até a sua volta. Amém. Amém. Olha, foi um prazer estar com vocês. E amanhã já divulguem aí, já se preparem, que a gente vai dar continuidade à leitura de Gênesis a partir do capítulo 11. Amém? Um beijo no coração de todos vocês. Não sei se teve comentário, eu acho que não. Mas um beijo, tá? Até amanhã. Fiquem na paz. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.